Olá, tudo bem? Olá, professora, tudo bem? Tudo bom e você? Como vai? Tudo bem, eu vou te auxiliar, serei a host aqui Tá do bom, da reunião. Te tá desejo bom. sucesso. Muito obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá boa a imagem, o som, tá bom? Tá ótimo, tá Então tá ótimo. bom, então tá bom. Vi, Agora vamos aguardar, né? é isso aí, eu vi que tem uns 50 inscritos. Então, eu não tive acesso à quantidade Não, não, de a Fátima, me passaram. passou. É, e Legal. que tem um dos cafés, workshops, foi cancelado, então eventualmente as pessoas vão ser convidadas a se inscrever em outros, né? Ah, entendi. Deixa eu até me apresentar. Meu nome é Roberto e eu Olá, sou advogada do Semesp. legal, tá bom. Meu nome é Renê Zickman, não tá aí no É. programa. Tá sim, eu li. Tá bom. E eu conversei com a Fátima e com o Fábio Hã. para confirmar com você, quer dizer, na hora que começar, eu já saio direto, né? Eu que apresento, eu que faço, Isso, eu você vou não faz ficar fala nenhuma. nada, eles me Fica aí de orientaram backstage, tá bom. isso, só Então de tá bom, de de host mesmo, eu vou tá ficar de bom. E deixa eu te perguntar uma cabeça. coisa. Hã. Posso te perguntar uma coisa? Claro. As pessoas vão aparecer com câmera, microfone, como é que funciona esses cafés? Então, geralmente é livre, né, quem quiser aparecer, aparece, quem não quiser não Tá aparece. bom, mas eu digo, mas aparecerá. Quem que aqueles Sim, quadradinhos todos vão vai, aparecer. Tá vai bom. aparecer, quem quiser É, também colocar algum questionamento vai poder fazer pelo chat. tá Aí bom. Eu não preciso explicar nada, né? De dizer, não. olha, quem quiser perguntar pelo chat, ou quem quiser não sei o quê, não preciso. Eles sabem, Ah, né? não precisa, professora, mas pode ficar à vontade. Se a Tá professora bom. quiser dar uma pausadinha para dar uma respirada e dar uma descontraída. Não, não, não é isso, não. Eu estou dizendo, eu não preciso, no começo, eu não preciso falar, olha, quem quiser fazer pergunta, pode usar ali o Não, mas bate-papo, pode ficar à vontade, também não é abrir o seu obrigatório. microfone, tá bom. Então tá bom. Aí eu vou ficar aqui te ajudando. Então tá. Eu Deixando o acho que eu volto microfone. daqui a pouco. Oi? Você tem mais algum... Não, que eu pensei que eu talvez vá passar no toalete, bebo um copinho d'água, aí eu Tá volto bom, daqui a pouquinho, tá tá bom? Eu tô, certo, já estou plugadinha aqui, então tá bom. vai dar tudo certo. Já deu. É, é isso. Então daqui a uns 5 minutinhos por aí, eu tô Tá bom, chegando, até tá já. bom? Até já, tchau. Tchau.
Oi, Fátima. Você tá sem som. Esqueço, é que eu estou entrando em todas as salas. Eu estou Tá passando em chegando, todas né? as salas para ver se está tudo ok. Olá, Renê, tudo bom? Fátima, tudo bom? Tudo bem Tudo bom e você? você? Tudo em ordem, Também, tudo graças a legal. Deus. Eu já Tá, tinha entrado antes aqui com a Roberta, aí tá. fui tomar uma aguinha, fui ali no toalete, e aí agora estou voltando. Olha, ontem houve um atraso para as pessoas entrarem de uns 5, 10 minutos, tá? Normal, normal. É normal. O que, na verdade, eu acho que a gente pode dar essa tolerância, né? Tá Mas bom. ontem, uma coisa que a gente observou é que muita gente que fez a inscrição não entrou na atividade à tarde. Eu Normal recebi também, normal também. As até pessoas se dessa greve. inscrevem e aí, enfim, a virtualidade tem vantagens, mas tem também isso. Quando você vai para o evento, você fica lá e você Exatamente. participa, você está lá, foi para isso que você se organizou. Agora, se você está em casa ou num home office, por vezes há aí outras urgências e que você não Exatamente. o que você tinha previsto fazer não conseguiu. Ontem teve uma professora que me mandou um WhatsApp à tarde dizendo assim, Fátima, nós estávamos em 10 professores para entrar num workshop, porém, a instituição marcou uma reunião de urgência. Final do Pronto, semestre, é isso, acabou. é isso. Tanto que para o ano que vem eu estou mudando a data para outubro. Tá certo. Não, porque se você vai fisicamente, não tem reunião possível, né? Exatamente. Aí a instituição chama, você vai que atender, né? Não tem Não por tem onde. como, quantos pulinhos, né? Onde você Pois quer que é. Roberta, me faz um favor, eu não sei se eu consigo voltar todas as salas até o final, tá? Ah, Você anota para mim o pico de pessoas só que tiver durante as tá, salas, tá bom? É só tá para eu bom. fazer o controle aqui, porque depois eu tenho um questionário que eles têm que responder, que é para eu checar se todo mundo respondeu. Tá bom, chá Bom, comigo. De tá alguma joia, coisa, tô aqui. tá joia. Obrigada. De Tchau. Fátima, nada. Pelo prazer em te WhatsApp. ver, Qualquer tudo de coisa me bom. chama no WhatsApp, tá bom? Bacana, legal, brigadão. Tchau, De tchau. nada. Tchau. Bom evento aí para vocês. Obrigada e para vocês também. Vai gravar? Tá gravando já. Então, ninguém falou nada, mas eu Mas já poderia está gravando, eu estou vendo, está já, né? Ah, recorde. tá, já tá gravando até. Eu estou como diretora executiva da Associação Brasileira de Educação Internacional, a FAUBAI, que eu não sei se todos conhecem, mas a FAUBAI é uma associação sem fins lucrativos, que foi criada no final dos anos 80, em 1988, século passado, há 32 anos atrás, e ela reúne instituições, quer dizer, os associados são instituições de ensino superior brasileiras, que se fazem ali representar pelos seus responsáveis das áreas internacionais. Diretor, assessor, coordenador, pró-reitor, a posição, o cargo, às vezes, varia muito, às vezes não, varia muito nas instituições brasileiras, mas para ser membro da FAUBAI, a instituição de ensino superior precisa solicitar a filiação, e essa solicitação tem que ser feita pelo dirigente máximo da instituição, diretor-geral, reitor, reitora, e já tem que ter pelo menos uma pessoa com a atribuição dos assuntos internacionais. Então, de preferência, já um escritório de relações internacionais. Eu tenho tido o privilégio de poder colaborar com o SEMESP em algumas iniciativas, mais recentemente, por exemplo, a publicação de 2018, de contribuições para diretrizes de políticas públicas para a educação superior brasileira, eu preparei, ele foi responsável pelo capítulo de internacionalização. Então, novamente, agradeço o convite para poder estar aqui hoje, nesse café, que me sugeriram o tema, internacionalização do currículo e outras formas de cooperação. Eu imaginei falar uns 10, 15 minutos no máximo, vou ficar atenta com o relógio aqui do lado, e depois a gente abre para uma conversa, para comentários, eventuais perguntas, enfim, aí o que
vocês tiverem interesse de poder estar conversando aqui conosco. Eu gostaria só de fazer uma observação inicial, que é a pandemia, né, a Covid, trouxe um contexto absolutamente novo, evidentemente, mas que, em grande medida, fez adiantar processos que já estavam sobre a mesa. Então, isso é muito interessante, quer dizer, toda uma questão, por exemplo, do ensino à distância, da virtualidade, enfim, uma agenda imensa de temas que estavam, e dependendo da instituição, especialmente nas grandes universidades públicas, isso era um tema meio tabu, com muita resistência, muita crítica, mas que já ali muitas instituições já desenvolviam, trabalhavam em ambientes híbridos, trabalhavam em atividades virtuais, síncronas, assíncronas, e a Covid nos forçou todos, e as instituições de ensino superior no Brasil e do mundo, a adiantar esses processos. Então, isso eu acho que era uma observação que eu gostaria de começar a nossa conversa lembrando disso, e com imensos impactos no funcionamento da educação superior do mundo, e com imensos impactos na internacionalização, nos processos de internacionalização. Eu vou aqui, durante a minha fala inicial, insistir no entendimento de que internacionalização é muito mais do que mobilidade internacional do estudante, é muito mais do que isso. Às vezes a gente pensa nisso, pensa em internacionalização, é fazer um curso no exterior, é fazer um convênio, ter um intercâmbio, é muito mais do que isso. Eu vou um pouco falar sobre esse tema, por que é mais do que isso, mas, sem dúvida nenhuma, essa ação de internacionalização importantíssima, que é a mobilidade internacional, estudantes, professores, pesquisadores, sofreu um impacto gigantesco. E muitos países do mundo que tinham, inclusive, as instituições dependendo da receita advinda das tuitions, né, das fees, das mensalidades, ali, das anuidades pagas pelos estudantes internacionais, tiveram uma consequência gigantesca. Se a gente pensa, por exemplo, Reino Unido, Austrália, o próprio Estados Unidos da América, países em que a participação do estudante internacional, inclusive para toda a formação de graduação, de pós-graduação, houve um impacto muito grande, inclusive no próprio orçamento, no financiamento dessas instituições. Antes de eu falar mais ali do tema para o qual eu fui convidada, que é a internacionalização do currículo, talvez falar antes da internacionalização do currículo, da própria internacionalização da educação superior. E aí tem uma pesquisadora canadense, a Jane Knight, que forjou a definição que até hoje, revisitada por ela mesma, por outros estudiosos e pesquisadores, é a definição que é mais comumente e globalmente aceita como a melhor definição sobre esse processo de internacionalização da educação superior, que é o seguinte, diz lá a Jane Knight: isso é um processo de integração de dimensão internacional, esses são conceitos importantes aqui na nossa conversa. Então, é integrar dimensões, na verdade, internacional, intercultural e global, na missão, nos objetivos, nas funções e na própria oferta da educação superior. Então, isso é muito importante, internacionalização da educação superior é um processo, muitas vezes um processo de mudança também, aquela palavra famosa, mas a mudança também de paradigma, em que você integra, não é nem introduz, integra, como parte integrante da missão da instituição, essas dimensões internacionais, interculturais e globais no funcionamento, na própria definição da instituição de ensino superior. E foi um processo que, inicialmente, ele acontecia mais no mundo ocidental, especialmente no chamado Grande Norte,
muito na Europa, na América do Norte, mas cada vez mais é um processo global. A gente pode falar que hoje existe a globalização da internacionalização da educação superior. E aí eu dizia para vocês, logo no começo, que é muito mais do que mobilidade internacional de estudante. Tem, inclusive, alguns outros estudiosos do tema que preferem utilizar o conceito de internacionalização integral, transversal à instituição. E aí, por exemplo, o John Hudzik, que é um outro importante estudioso do tema, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, ele diz o seguinte, que a internacionalização integral é o compromisso que se concretiza por meio de ação, né, vai da retórica para a prática mesmo, para a ação, de inserir perspectivas internacionais e comparadas nas missões de ensino, pesquisa, extensão, serviço da educação superior. E, portanto, essa ideia do integral é porque envolve a instituição como um todo, é transversal, como eu mesmo disse. Claro que isso, às vezes, na realidade das nossas instituições, pode parecer uma coisa muito difícil de ser feita, mas a verdade é que a gente tem que reconhecer que isso é um imperativo, já não é mais uma opção. Assim, as instituições elas têm que se internacionalizar no grau de internacionalização que elas conseguem desenvolver, mas deixar de reconhecer o papel da internacionalização hoje na formação de estudantes, no desenvolvimento de pesquisa, no que é qualidade em termos de educação superior, é algo que é inexorável, quer dizer, é obrigatório, é imperativo. Então, esse é um conceito mais amplo de internacionalização da educação superior. Agora vocês vão ver que os autores, quando eles definem internacionalização de currículo, eles, às vezes, chamam também esse processo de internacionalização em casa, porque a ideia da internacionalização parece sempre prever a mobilidade, quer dizer, a ida ao exterior ou a vinda do exterior para um determinado país, portanto, sempre a ida ao exterior. E tem crescido muito a importância desse conceito que muitos autores, a literatura, enfim, e todo mundo que trabalha nessa área, chama de internacionalização em casa, que é, sem você, sem os seus alunos, seus professores, os técnicos, os coordenadores, participarem de atividades no exterior, fisicamente ou virtualmente, é você dotar a sua instituição, onde ela está, no seu campus, nos seus campi, de dimensões internacionais. Então, esse é o conceito de internacionalização em casa. E agora a gente brinca que ela se somou ao em casa a preposição de casa, porque a gente também está, todo mundo, em casa, além de casa. E o que é a internacionalização do currículo ou a internacionalização em casa? Tem autores que ainda diferenciam. Eu me somo àqueles que hoje entendem que são conceitos que eles estão muito imbricados e que não faz mais sentido você separar uma coisa da outra, porque você internacionaliza em casa, internacionalizando o currículo e o contrário também. E aí se liga as definições para esses dois novos conceitos, se liga àquela definição que eu apresentei inicialmente sobre o próprio processo de internacionalização da educação superior. Vejam lá, vou aqui ler definições que são também as mais consagradas. A internacionalização do currículo é quando se incorpora a dimensão internacional e intercultural, que era a mesma coisa lá da internacionalização da educação superior, mas agora na preparação, na oferta e nos resultados dos cursos, dos programas de estudo em todos os níveis, e muito importante, para todos os estudantes. Essa é a virada. Essa é a virada, porque enquanto enfim, a mobilidade tradicional, física, os países, mesmo os países mais desenvolvidos, as grandes universidades do mundo, quando elas chegam, por exemplo, a oferecer, a ter 20%, que é um número estrondoso, 20% de todos os seus alunos fazendo algum tipo de mobilidade internacional, curta duração, média duração, um semestre, um ano, duplo diploma, todas as possibilidades que tem, cursos curtos, summer course,
Eles soltam rojão, porque é um número, quer dizer, no geral, mesmo as grandes universidades do mundo não atingem 20% dos seus estudantes em mobilidade internacional. No Brasil, esse percentual não chega a 1%. Em geral, os países da América Latina vão na mesma direção. Então, essa possibilidade de você incorporar a dimensão internacional nas atividades, ali na origem, no campus, no projeto pedagógico da instituição, sem que isso dependa da mobilidade internacional física, é o que se chama de internacionalização em casa, e que também envolve a internacionalização do currículo. E eu, mais uma vez, insisto, a possibilidade de você oferecer isso para o conjunto de toda a comunidade universitária ou da instituição de ensino superior. E essa dimensão internacional, intercultural, a ideia da interculturalidade é central nesse tema, sendo integrada nos currículos tanto formais como informais, nos ambientes domésticos, portanto, de ensino-aprendizagem, como eu já comentava com vocês. Outra característica, tem que ser intencional. Não é assim, um professor que resolve fazer porque conhece, porque fez um estágio de doutorado, ou um pós-doc, ou porque tem um amigo, ou porque desenvolve uma pesquisa em cooperação. Isso não é a internacionalização integral. O que a gente está aqui falando é um projeto institucional, estratégico, prioritário, que tem que ter a intenção clara da instituição, o comprometimento da instituição com o desenvolvimento desse programa de internacionalização, desse processo de internacionalização, que envolve, portanto, professores, estudantes, os técnicos administrativos, a alta direção da instituição. E o objetivo, talvez, principal, se a gente olhar na perspectiva do aluno, e aí a pergunta do seminário é o que o aluno espera, né? E aí eu pego essa pergunta para dizer para vocês que a internacionalização do currículo, ela visa, muito especialmente, estimular os estudantes a desenvolver competências críticas, para entender, inclusive, de uma forma diferente, com perspectivas internacionais, interculturais, a sua própria área de estudo, a área de formação. E não é só conteúdo, é também, muito fortemente, o projeto pedagógico. Então, é uma mudança, eu dizia lá de mudança de paradigma, e é realmente uma mudança muito grande, não vou usar aqui, não vou dizer que é uma revolução, mas é uma grande mudança da forma como a instituição concebe a sua missão e como é que ela desenvolve os seus propósitos e as suas funções. A gente sabe, esse seminário tem se debruçado sobre isso, a gente tem tido muita reflexão sobre isso, o SEMESP promove muita, e o consórcio STEM também, do quanto hoje é importante para o estudante. Há um gap, primeiro o reconhecimento de que há um gap, um buraco aí, entre a formação que é oferecida nas instituições de ensino superior e as demandas do mercado de trabalho. Entre a formação que é oferecida nas instituições de ensino superior e o tipo de cidadão que o mundo hoje requer, esse mundo complexo, esse mundo tão diverso. E a internacionalização ajuda a desenvolver nos estudantes, nos pesquisadores, enfim, todo o corpo que integra a instituição de ensino superior, essas habilidades e competências que muitas vezes são chamadas de socioemocionais, ou na língua inglesa, soft skills, que são importantíssimas para se entender o mundo, para se abrir para a diversidade, para desenvolver pensamento crítico, para ter mais criatividade, para ter competência intercultural, capacidade de atuar internacionalmente, entender outras culturas. E a antropologia nos ensina que é do entendimento da outra cultura que a gente se entende melhor. Então, a internacionalização tem esse papel, também as competências de comunicação, o domínio de línguas estrangeiras, e não apenas uma língua estrangeira, de entender esse mundo plural, esse mundo de diversidade,
os desafios de inclusão, de interculturalidade, sem valorar uma cultura melhor que a outra, mas é reconhecer a riqueza da diversidade. É poder desenvolver, por exemplo, o ensino com conexões interdisciplinares, interculturais. E como é que a gente faz tudo isso? Como é que a gente internacionaliza currículo? Como é que a gente desenvolve atividades de internacionalização em casa? Especialmente nesse momento em que a mobilidade física ela praticamente não está acontecendo. Mesmo os estudantes internacionais eles estão voltando para os seus países de origem, os países estão agora querendo se abrir, querendo ofertar, mas ainda há ali muitas dúvidas e muita... Eu acho que para o ano que vem, especialmente para o semestre que vem, os grandes países de destino de estudantes internacionais já perceberam que a mobilidade física não ocorrerá, especialmente no volume que então acontecia. Então a gente pode oferecer ou desenvolver internacionalização de currículo, internacionalização em casa, por exemplo, tendo estudantes internacionais, se não pode ter o estudante no campus, em atividades virtuais. E eu vou voltar a falar de alguns exemplos disso. A presença de professores internacionais também no conteúdo do curso, das disciplinas, das atividades, incorporar bibliografia, estudos de caso, também internacionais. Você poder ter projetos em que a sala de aula você divide com um parceiro, com uma instituição parceira no exterior, em que você desenvolve uma atividade, uma disciplina inteira, ou um módulo dentro de uma disciplina, em salas que têm aí estudantes da instituição brasileira e da instituição no exterior. E eu dizia da importância dessas atividades para estimular esse entendimento ou essa competência da interculturalidade. Na verdade, nós, né, as instituições de ensino superior, temos hoje uma missão muito grande de formar esse jovem para esse mundo tão complexo, tão diverso, tão multicultural, em que ele precisa o tempo inteiro ser convidado a pensar fora da caixa. É o mundo que lá na língua inglesa se tem chamado de VUCA, né? Vulnerável, incerto, complexo, ambíguo. Não é fácil, não é nada fácil para essas novas gerações conseguirem se capacitar e reunir essas competências, essas habilidades hoje requeridas, mas as instituições de ensino superior têm um papel gigantesco nisso, e, sem dúvida nenhuma, a internacionalização do currículo, a internacionalização em casa, e a própria internacionalização da educação superior ajuda muito a desenvolver essas novas competências e habilidades, ou mesmo esse novo entendimento da educação superior hoje no mundo. Mas a gente também vai falar um pouco sobre outras formas de cooperação internacional. Eu vou chamar atenção para algumas possibilidades, porque senão a gente se alonga muito, a ideia não é essa, mas, por exemplo, na área de pesquisa, todo mundo sabe o quanto que é importante a cooperação internacional na área de pesquisa. Se a gente ainda tinha dúvida, o momento atual nos leva aí a evidências claras disso. Todo o avanço no tempo recorde de busca de vacina para o coronavírus tem mostrado o papel e a importância, inclusive com instituições brasileiras como Fiocruz, o Instituto Butantan, na ponta de pesquisas para descobertas de vacina. E aí tem um dado interessante que eu gostaria de partilhar com vocês. O Brasil é um país com uma produção científica e que é muito concentrada em universidades, em centros de pesquisa, diferente de outros países, onde isso também acontece em empresas, em outras. Mas no Brasil, a grande produtora, a grande instituição produtora de pesquisa, de conhecimento, são as universidades e as instituições de ensino superior. E o Brasil, no mundo, é o número 14 em número de papers publicados no mundo inteiro, o que é um grande indicador de produção científica. E o que é importante salientar? 28% de todos os papers
publicados por pesquisadores brasileiros, que colocam o Brasil nessa posição de destaque, número 14 no mundo, 28% são produzidos em cooperação com pesquisadores de outros países. Então, o papel da cooperação internacional na pesquisa. Nós temos também nos nossos projetos de graduação, nos nossos cursos de graduação no Brasil, algumas coisas, algumas jabuticabas, como eu gosto de dizer, porque jabuticaba todo mundo diz que é uma coisa muito brasileira. Nós oferecemos durante o curso de graduação para os nossos estudantes, acho que quase todas as instituições oferecem isso, até porque muitas vezes é um requerimento legal, uma exigência legal, que é, por exemplo, a iniciação científica, iniciar pesquisa científica durante a graduação, a formação de graduação, se envolver em projetos de extensão, em projetos de compromisso social, desenvolver estágios profissionais. A gente olha o mundo inteiro, a maioria dos sistemas de ensino superior do mundo, o estudante de graduação não faz nada disso. Então, eu costumo sempre dizer que esse é um outro grande diferencial em que a gente pode desenvolver programas de acolhida de estudantes e pesquisadores, especialmente de estudantes de graduação, para vir desenvolver a possibilidade de fazer isso. Ser remunerado é mais complicado, mas tem que demandar o visto específico, que é o visto temporário número 4, que você pode desenvolver tanto estudo e também pode desenvolver atividades de iniciação científica, de extensão de estágio. E é um diferencial. O mundo inteiro procura e quer. E o Brasil, países como o Brasil, têm realidades muito plurais, ainda muita desigualdade, ainda o desafio da equidade. Então, há um espaço muito grande a ser oferecido e envolver os nossos estudantes junto com estudantes e pesquisadores internacionais em atividades dessa natureza. Eu já ultrapassei a beça o tempo, mas eu estou terminando. A organização que eu represento aqui, a FAUBAI, ela tem desenvolvido alguns programas, muito especialmente, que ganharam fôlego nesse novo contexto que a gente está enfrentando esse ano com a Covid. Há 3, 4 anos atrás, a FAUBAI lançou um programa que se chama Programa Brasileiro de Intercâmbio Virtual, Brazilian Virtual Exchange, BRAVE, que é incentivar as 240 instituições que são associadas à FAUBAI a desenvolver programas de intercâmbio virtual. Intercâmbio virtual não é mobilidade virtual, não é o aluno daqui que faz disciplinas lá na universidade nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, dentro da sua casa, num ambiente como a gente está aqui, e como a gente hoje tem oferecido os nossos cursos virtualmente para os nossos estudantes mesmo domésticos, mas é um projeto em que envolve a instituição brasileira, a instituição parceira no exterior, professores que vão desenvolver um programa conjunto que vai ser oferecido conjuntamente também para uma turma de alunos no Brasil, uma turma de alunos no exterior, com atividades síncronas e assíncronas, em que a dimensão da interculturalidade, da língua estrangeira, de refletir sobre diferentes aspectos. Por exemplo, no curso de medicina, um exemplo que eu conheço, estudavam casos clínicos, e aí via toda uma diferenciação muito grande em todos os aspectos, da própria relação do paciente com o médico, como é que isso se coloca de uma maneira absolutamente diferente de um país para o outro, e aí esses programas de intercâmbio virtual, se eu posso dar uma recomendação, vale a pena fuçar um pouco mais, entender o que é isso, porque é fácil, não é caro, não envolve uma preparação, envolve uma coordenação, mas, sem dúvida nenhuma, nesse contexto, especialmente que a gente está vivendo, é uma ferramenta bacana, um instrumento importante e que oferece para os nossos estudantes o diferencial daquelas competências que eu dizia ali há pouco. A FAUBAI também está desenvolvendo, em parceria com o Conselho Britânico, um programa, na verdade é um projeto que a ideia é na próxima conferência da FAUBAI, no final de abril, vai ser toda virtual,
que é uma ferramenta para medir o grau de internacionalização de uma instituição de ensino superior. É uma ferramenta para autoavaliação, não vai ser divulgado, mas a instituição ela pode aplicar aquela ferramenta na sua instituição e ela vai conseguir identificar numa métrica que a gente está com consultores da área de engenharia de produção construindo esses indicadores e ponderando esses indicadores e construindo essas métricas e os níveis de internacionalização. Então, a instituição aplicando essa ferramenta, esse instrumento, ela vai conseguir se verificar o grau de internacionalização e, mais do que isso, saber o que ela pode fazer a mais para desenvolver, avançar no grau de internacionalização da sua instituição. Outro tema importante é o tema de rankings, né? E aí a gente tem uma situação muito complexa também, porque os rankings comparam instituições e sistemas de ensino superior muito variados, muito diversos, em realidades completamente diferentes, e às vezes usando os mesmos critérios. A FAUBAI advoga para, inclusive junto à QS, ao Times Higher Education, para a necessidade de se buscar também outros indicadores, o que a gente está chamando de indicadores mais tropicalizados, que levem em conta, por exemplo, e aí já há a própria Times Higher Education, que é um dos principais empresas que fazem ranking, que ranqueiam instituições, lançou agora, recentemente, faz uns 10 dias, um novo ranking que se chama Ranking de Impacto. E aí já traz novos critérios que outros rankings não consideram, e que é muito importante, que é o impacto também para a sociedade. Então, por exemplo, eles valoram já alguns temas. Então, assim, a instituição que tem projeto, ou de pesquisa, ou de atuação, de extensão, ou mesmo a questão do ensino, mas voltado para combate à fome, combate à desigualdade, o tema de mudanças climáticas, de crescimento econômico, e isso garante um ranqueamento um pouco diferente, em que, por exemplo, algumas universidades brasileiras, que nos rankings tradicionais têm lá um posicionamento, ganharam muitas posições quando esse tema, o critério do impacto social, é considerado no ranqueamento. E é muito importante a instituição ter maior transparência. A maior transparência gera também maior possibilidade de cooperação internacional. E aí, terminando, para a gente abrir aqui o espaço para a gente ainda ter, sei lá, uns 45 minutos, pelo menos 50 minutos de conversa, se a gente quiser ir até o final do tempo que temos reservado, eu vou trazer uma coisa que eu li recentemente, uma psicóloga, consultora educacional muito conhecida, que escreve no Estado de São Paulo regularmente, que é Roseli Saião. E aí, no Estadão, no dia 15 de novembro, aquele domingo do primeiro turno, o artigo dela se chamava Aflições e Ensino Superior. E ela começa o artigo dela relatando um diálogo que ela tinha tido naquela semana com uma jovem, estudante do primeiro ano de ensino médio. E aí ela estava conversando com essa menina e falando, e aí, você já decidiu o que você vai estudar? Daqui a 2 anos você vai ali, o Enem, aí que curso que você já escolheu e tal. E aí eu vou ler o que a menina respondeu e a Roseli Saião escreveu lá no artigo dela no dia 15 de novembro. Seguinte, quando eu penso nas profissões mais conhecidas e procuradas, eu sinto que estou no passado. Então, é interessante a gente ver o quanto que, muitas vezes, o que a gente está se esforçando para oferecer, com a melhor qualidade do que a gente pode nas nossas instituições, tem um gap gigantesco, geracional, com essa geração que vai chegar nas nossas instituições. O diretor do Grupo A, o Gustavo Hoffmann, também citado pela Roseli Saião no mesmo artigo, ela lembra um estudo que eles desenvolveram no Grupo A,
e que mostra o seguinte, que é conhecido de todos, mas é interessante aqui eu achei interessante trazer para a gente, para esse nosso café aqui. Eh, Daqui a 10 anos, 80% dos empregos que vão existir daqui a 10 anos não existem hoje. E outra coisa que já é realidade, 50% dos formados no ensino superior no Brasil atuam em áreas diferentes da sua formação. Então, essa questão toda da interdisciplinaridade, interculturalidade, diversidade, pluralidade, que a internacionalização da educação superior ajuda e muito a gente desenvolver nas nossas instituições, são desafios gigantescos que a gente precisa levar em conta nesse momento, especialmente nesse momento de pandemia, em que virtualidade, hibridismo, novo normal, eu não gosto desse termo, mas enfim, é aí o que a gente está sendo sempre chamado, convocado a, a atuar enquanto gestores, professores ou pessoas que atuam na área da educação superior. E eu termino dizendo da importância que é a gente poder desenvolver a internacionalização do currículo, internacionalização em casa, no sentido de oferecer para todos que compõem as comunidades das nossas instituições, essa dimensão internacional, essa vivência internacional que antes ficava, muitas vezes, apenas ali para aqueles que com recursos próprios, com condições próprias, tinham condição de desenvolver a mobilidade internacional durante a sua formação, em todos os níveis, de graduação e de pós-graduação. E lembrando que a cooperação internacional é também um elemento importantíssimo, sempre foi, hoje mais do que nunca é, hoje mais do que nunca é no Brasil, especialmente quando a gente tem que defender as instituições de ensino superior e o papel que elas têm, um papel absolutamente fundamental e relevante que as nossas instituições de ensino superior, todas elas, públicas, privadas, as grandes universidades de pesquisa, as pequenas faculdades isoladas no interior, todas têm um papel absolutamente fundamental, importante, a cooperação internacional e essa dimensão internacional deveria ser uma realidade a ser considerada por todas. Me estendi muito mais do que imaginava, falei mais de meia hora, mas a ideia era trazer um pouco essas considerações e estou à disposição aqui para a gente. Eu vi que no bate-papo já tem coisa, eu não estava conseguindo ver. É interessante, professora, que muitos alunos não se encontram na universidade durante o curso, muitos também relatam que a universidade no Brasil não prepara de fato para o mercado de trabalho. Esse é um desafio gigante que a gente tem. E aí o que eu insistia, e vou me permitir insistir mais uma vez, a gente tem um monte de coisas para fazer para, enfim, aproximar e diminuir esse gap aí, entre o mercado de trabalho e a formação que a gente oferece para os nossos estudantes nas nossas instituições. E aí o convite a olhar com carinho para as possibilidades de internacionalização, que ajudam, sem dúvida nenhuma, a diminuir esse gap e aproximar. Porque é isso, quer dizer, o mercado de trabalho hoje, o mundo inteiro, né, requer um profissional, um cidadão com outras habilidades e que a experiência internacional traz e ajuda muito, muito, muito. A gente sabe, quer dizer, cada um de nós aqui com certeza conhece mais de uma pessoa, pelo menos uma, que, que volta de uma experiência de intercâmbio, de mobilidade no exterior e que diz, nossa, vejo o mundo de uma outra maneira. Enfim, inclusive vejo o meu país de outra maneira, minha instituição de outra maneira, minha família de outra maneira, valorizo coisas que não valorizava, e assim, reconheço potenciais onde eu não via potenciais, estou insistindo, claro, na agenda positiva. Há um monte de problema, a gente também reconhece um monte de desafios e lacunas que a gente ainda tem no Brasil, mas são experiências muito enriquecedoras e que, sem dúvida nenhuma, as instituições de ensino superior que atuam nessa área, e parece assim, muito bonito o que você está falando, mas isso é lá para, sei lá, uma grande universidade estadual, federal,
ou uma privada, grandona, comunitária. Isso está longe de ser a possibilidade ou a realidade de muitas instituições, ou a minha, ou outras aqui, que podem estar representadas. E aí eu insisto que não, porque vocês podem, qualquer instituição pode e deve começar a buscar oferecer esses intercâmbios virtuais, professores internacionais, convidados, buscar os países, as embaixadas, os consulados, as agências que existem no Brasil e dizer do interesse. Onde é que eu vou encontrar parceiro? Não tenho, não sei. Procurar nas suas comunidades aquele docente que já tenha um contato com uma instituição no exterior, que possa ser a ponte para começar a construir uma atividade internacional, mas eu gostaria de deixar aqui, a certeza ajuda mesmo. Quero fazer um curso no exterior, percebi que os cursos, matriz, disciplina, a forma que é trabalhada é muito diferente do Brasil. Ainda bem, né? Ainda bem que é diferente do Brasil. E é assim, às vezes é mais igual, às vezes é mais diferente. Tem todo o tema também da transferência, de aproveitamento de estudos. É que aqui não é um cursão, né? Aqui é um papo. A gente vai... Eu, inclusive, vou tomar aqui o meu cafezinho. Eu conto para vocês que eu botei água dentro dessa xícara aqui para ela... Senão o café ia ficar frio. Mas são possibilidades, muitas possibilidades. Eu acho que quando a gente pensa aí no admirável mundo novo, dessa educação superior em ambientes híbridos, a gente tem que levar em consideração, sim, esse potencial grandão que a gente tem com a internacionalização de currículo, internacionalização em casa. É gostoso, sim, essa informalidade, eu também fico contente de poder estar aqui. Se alguém quiser abrir o microfone e perguntar alguma coisa, fica também muito à vontade. Eu queria não continuar falando, olha, tem gente tomando um mate ali, que bom. Em homenagem ao Maradona? Pode ser também, né, Nayana? Para te ouvir, você precisa abrir o microfone, mas Estava aqui falando, né? Estou aqui no Piauí tomando chimarrão no calor. Eita. Está assistindo. Que bom, maior prazer. Mas vejam lá se vocês têm alguma outra questão que a gente possa... Estou aqui para isso, viu? Para a gente trocar ideia, conversar. Ver... Vou contar uma coisa que aconteceu comigo ontem que foi interessante para relatar para vocês. A FAUBAI tem uma pergunta. Pati, vamos lá, a sua pergunta. Qual é ela? Você quer fazer com o microfone? Você quer fazer por aqui? Você acha que é uma tendência de que os cursos de mestrado à distância se tornem uma realidade no Brasil? Eu acho que, assim, a tendência para além do que existe hoje. Eu acho que esse contexto de dificuldades que a gente agora está enfrentando e que a gente não consegue saber. Mesmo países que abriram, voltaram. E agora, por exemplo, anteontem, Pati, o presidente da França fez um grande pronunciamento em rádio e TV, anunciando o que ele chama de uma como é que se diz isso em português? Vai abrandar o confinamento, porque estão confinados, voltaram a se confinar. Ficaram confinados 2 meses, abriram, os casos explodiram, porque verão, porque festa, porque calor, aquele europeu que vê um sol, não consegue ficar em casa, não dá para entender, porque é muito frio, muitas vezes, a parte toda do ano. Aí os casos explodiram,
e voltaram a, sei lá, umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, fechar completamente. Para sair de casa precisa de uma autorização, um atestado que a pessoa escreve, vou sair por causa disso, só pode andar um raio de 1 quilômetro de distância da sua casa durante 1 hora, e você tem que dizer para quê? Para fazer exercício físico, para levar o cachorro para passear, para comprar um remédio, para comprar comida, para visitar um idoso. E agora eles abrandaram, mas tudo assim, de 15 em 15 dias vão reavaliar. E aí está previsto em janeiro, se de 15 em 15 dias, está previsto em janeiro, no 20 de janeiro, a possibilidade de reabrir universidade, ensino superior. Agora só está aberto a educação fundamental, o ensino médio está fechado. E assim, então, esse contexto todo, para responder a parte de um lado, esse contexto todo nos leva, não é apenas o mestrado, é um monte de coisa vai continuar sendo virtual. E a gente não sabe quando que a gente vai conseguir, se isso eu estou falando da França, que você tem, enfim, uma outra abordagem, um outro tratamento desde o início para a questão da Covid. E os números a população é muito menor do que a nossa, mas os números também são muito menores que o nosso, apesar de ter aumentado muito. Aqui a gente não sabe, hoje não tem a menor condição de dizer o que vai acontecer, quando que a gente vai conseguir voltar minimamente a poder oferecer alguma coisa presencial, completamente presencial. Então, eu acho, não é só mestrado, eu acho que tudo, a partir dessa experiência, desse contexto novo que a gente viveu esse ano, a virtualidade vai ter um papel muito maior do que tinha, não apenas onde ela já era, enfim, esperada, desejada, imaginada, mas no geral. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É até interessante, professora Renê, porque um evento como esse, né, para mim está sendo grandioso, né, muito rico. E estamos nós aqui, virtual, cada um na sua casa ou no seu espaço, conforme queira, e discutindo ideias, né, novas informações que também são ricas. Acredito eu que um evento como esse veio para ficar. Eu torço para que nos anos posteriores continue, né, cada vez mais, porque a pandemia também trouxe muitas coisas boas como essa. E acredito que o mestrado, né, eu estava até conversando com uma amiga minha, é uma modalidade, a meu ver, que poderia ser também virtual, por que não? Né? Você não precisa ir lá para o Rio Grande do Sul, ou ir lá para São Paulo, para Rio de Janeiro, ficar viajando, volta, vai e volta, mas poderíamos nos encontrar numa sala virtual e discutir e fazer o mestrado também tranquilamente, né? Já que toda a formatação do processo de ensino-aprendizagem hoje no Brasil, seja em escola pública ou privada, está sendo de forma virtual. É uma experiência muito boa. Acredito eu, né, que o Brasil avançou bastante, uns 3, 4, 5 anos, em poucos meses, né? Precisou vir a pandemia para também a gente evoluir nesse aspecto educacional. Acredito eu que nós estávamos também atrasados, muito naquela visão muito tradicional, né? Isso também, a meu ver, proporcionou autonomia para muitos estudantes, né? Porque é um novo formato, é um novo contexto, está mostrando aí que a gente não vive no padrãozinho, né? Não é a mesmice todos os dias. Né? Essa mudança veio para mudar a gente também, mudar o pensamento enquanto professor, nas nossas práticas em sala de aula, o próprio aluno, enfim, mudança geral. Mudança geral. Eu concordo com você, Nayana, concordo com você, e sem reconhecer, e eu acho que preciso reconhecer, e sei reconhecer, e quero reconhecer, os ganhos que a gente pode ter e já está tendo nesse processo. Agora, é importante também, e talvez a pergunta da Paty tenha um fundo com uma preocupação assim, isso eu que estou aqui inferindo, mas senão eu teria essa preocupação, que é assim, o presencial ainda é muito importante. Sim, com certeza, não então, contra, assim, a gente né? não pode, não é aquela coisa assim, você vai para cá, Sim, aquela sim. coisa da curva da vara lá, que também... Então, assim, a gente não...
não preciso desenvolver esse tema aqui junto com esse público, que são todas as pessoas que estão aí envolvidas em instituições de ensino superior e na educação superior. Então, não tem inteligência artificial, não tem virtualidade que substitua a riqueza das relações pessoais, de uma dinâmica presencial. Então, assim, mesmo eu reputo e defendo que, ainda que você ofereça, eu acho que vai ser essa coisa como o seminário chama de híbrido, sabe? Em ambientes híbridos, você ter... por isso que eu digo, a virtualidade, eu acho que ela veio para ficar, é híbrido. Então, você tem atividades presenciais que se combinam com atividades virtuais, e que podem, inclusive, ser sincrônicas, acontecer ao mesmo tempo, ou assincrônicas. Você pode também desenvolver tanto, enfim, atividades que já são pré-gravadas, que aí está todo um debate em relação a isso, mas, enfim, são coisas que estão acontecendo, ou outras coisas que você pode desenvolver, não no mesmo momento, junto, mas ali, em algum outro momento, você traz o resultado. Por exemplo, nos ambientes de intercâmbio virtual, que eu dizia daquele programa da FAUBAI, do BRAVE, do Programa Brasileiro de Intercâmbio Virtual. Então, você pode dar tarefas para grupos de estudantes, enfim, se debruçar, como a gente faz com os nossos estudantes, lá um trabalho em grupo e tal, só que é grupo binacional, o grupo multinacional, dependendo de quanto de estudantes, de que nacionalidades ou de que coisas. E aí você dá a tarefa e eles vão desenvolver de uma forma assincrônica, em alguns momentos se encontram, em alguns momentos tem o seminário devolutivo lá na atividade. Então, é um programa que os professores têm que desenvolver conjuntamente, coletivamente, com cada dinâmica que eles vão estar usando nesses encontros todos, quando que eles vão ser sincrônicos, assincrônicos, com que objetivo, com que metas, com que competências para adquirir, mas eu acho que o virtual fica, e tem um lado desse ficar que é muito positivo. Ele não substitui, isso é importantíssimo, não substitui, não tem. Aula gravada dá para você usar de vez em quando, mas não vamos parar, né? Pode parar, porque, enfim, você tem ali, o professor é outra coisa, não é um robô. A inteligência artificial não forma competência socioemocional, não forma. Verdade, o aluno até perde a oportunidade de questionar, né? Hoje já tem estudos que mostram profissões tradicionais como engenharia, advocacia. A inteligência artificial, por exemplo, você precisa construir uma jurisprudência na área do direito. Você é um advogado que está lá com uma ação, com um caso, e aí você tem que levantar a jurisprudência, Hoje você tem já programas que você coloca tudo ali, e a inteligência artificial monta tudo e já diz a chance que você tem de ganhar aquela ação. Se você estiver no Piauí, ou se você estiver no Brasil, ou no Brasil não, desculpa, óbvio, Piauí é o grande Brasil, se estiver no Piauí, ou se você estiver em São Paulo, por conta da questão lá do judiciário aqui e acolá, quantas causas já teve com esse mesmo negócio, qual foi o posicionamento em geral que se teve do juiz aqui, da comarca não sei de onde. Agora, e dizem, estudos já têm dito isso, que assim, a inteligência artificial vai conseguir fazer 75%, 78% do trabalho do advogado e do engenheiro. O que assusta, tem um lado que às vezes pode ser interessante, mas também tem um lado que é um pouco assustador, mas vai ter sempre aqueles 20%, 30%, não sei quanto por cento, que não é, que a gente... E que essa é a riqueza, aí a gente consegue continuar sendo ser humano, né? Com os valores ali que a gente acredita, e as com emoções que os robôs não têm. Isso, e com essas competências socioemocionais que, enquanto instituição de ensino superior, a gente tem que dar para os nossos alunos. Conteúdo eles têm em um monte de lugar, conteúdo já tem.
eles acham uma chatice, às vezes, aquelas coisas conteudistas, corrige o professor enquanto ele está falando, né? A gente sabe disso, está lá, está falando, ele está lá, checando tudo e dizendo, não, ó, não foi ali, não, ó, não tem que, não, ó, o artigo é esse, não, ó, o pesquisador já morreu, porque isso tudo está. Então, a instituição tem esse desafio de ir além do conteúdo. E aí eu volto de novo para defender o que eu acredito muito, porque assim, eu tenho evidências, a gente tem muita pesquisa que já foi desenvolvida no mundo inteiro que mostra como que essa dimensão internacional agrega imensamente essas competências todas, esses desafios que a gente tem de formar. Mas eu disse para vocês que eu ia contar uma história ontem que aconteceu comigo. Deixa eu ver o que tem aqui no bate-papo. Intercâmbio virtual. Pois é, Paty, isso é uma coisa legal. Se vocês quiserem saber mais de intercâmbio virtual, quando tiverem chances, vão no Google, procuram FAUBAI, F-A-U-B-A-I, como eu estou apresentada aí no programa do seminário. Se botar só FAUBAI, já vai chegar. Senão é www.faubai.org.br. E aí tem uma série de webinários que a gente fez sobre intercâmbio virtual. Aí tem uns em inglês, mas tem um em português, o primeiro em português, que é muito claro, explica muito, tem um monte de exemplo. Tem o coordenador da área de intercâmbio virtual do Centro Paula Souza, a antiga Escola Técnica Federal, aqui de São Paulo, a Unesp, a Federal de Pernambuco, com exemplos do que eles fazem nessa área, é uma coisa bem bacana. E ali mostra o que é, como é que é esse programa, como é que a gente faz, onde que a gente pode se capacitar e capacitar os nossos professores para poder desenvolver intercâmbio virtual. O que eu ia contar é que a FAUBAI ela participa, ao lado de 15 outras associações do mundo inteiro, de uma rede de associações de educação internacional. E ontem a gente fez o nosso último encontro, virtual, claro, o último encontro anual. E aí cada país foi um pouco dizendo como é que está a questão da educação superior no seu país, quais são os desafios, e a questão especialmente ligada à internacionalização, a presença de estudante internacional, como é que tem lidado com isso. Aí tinha assim, depoimentos da Austrália, Escócia, Europa como um todo, Estados Unidos, Canadá, e o desafio é gigante. E como é que essa questão toda, na América Latina, o México, Argentina, Colômbia, nós também, e assim, a gente soltou, lá no site da FAUBAI tem isso também. Em julho, essa rede de associações de educação internacional, que são 15, nós 15 redigimos conjuntamente um documento, publicamos esse documento, tem lá na página da FAUBAI também, que se chama Declaração sobre a Importância da Internacionalização da Educação Superior e da Pesquisa. E é um documento voltado para dirigentes de instituições de ensino superior e governos dos países. Aqui no Brasil a gente tem um desafio gigante, mas não vamos entrar nessa seara, porque, enfim, é muito, muito complexo. Eu acho que cada um tem lá a sua opinião, eu tenho a minha muito, muito claramente, o desafio que a gente tem ainda acima de outros países, nesse contexto político muito complexo que a gente está vivendo aqui agora. Mas é isso, quer dizer, ali, essa declaração, ela reforça a importância da internacionalização como espaço de construção de tudo isso que eu procurei aqui apresentar para vocês. É bacana, esse documento é muito importante. Esse documento, às vezes, é bom assim, para a gente imprimir e mostrar para um reitor, mostrar para um coordenador, mostrar para um diretor, porque não sou eu que estou falando, não é uma coisa, é assim, as mais importantes associações de educação internacional do mundo, NIEA, Network of International Education Associations. E aí tem lá no site da FAUBAI, tem um quadradinho azul, declaração da NIEA, e tem a tradução em português que a gente fez no documento. É um documento importante, bacana de ver. Procura sim, que é bom, Nayana.
Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, eu falei um monte, eu imaginava que eu ia falar bem menos. Ou aqui pelo chat, fazer algum comentário. Eu sou uma completa defensora da internacionalização como melhoria e de qualidade, como algo que esse entendimento, eu procuro sempre insistir nisso, é algo que está ao alcance de qualquer instituição de ensino superior. E mais do que isso, qualquer instituição de ensino superior tinha que ter uma agenda de internacionalização. Procurar, às vezes, um Professora, parceiro. Pois, não, fala. e diante disso, né, da sua afirmação, e por que que muitas não fazem, né? Eu Qual é acho que a dificuldade? eu não sei se concordarão comigo, mas eu responderia de uma forma muito simples, num primeiro momento, uma primeira coisa assim. Eu acho que há também, grandemente, um desconhecimento. O desconhecimento não sabe o que é, que pode fazer, como fazer, não sabe, não está no radar, não está no radar. Está pensando um monte de coisa ali, com as melhores intenções, e a internacionalização não está no radar, ainda no Brasil, e muitas partes do mundo, mas assim, a ação da FAUBAI é para divulgar isso e promover esse processo de internacionalização. A gente tem 240 associados, metade deles são universidades, a outra metade é centro universitário, é faculdade, não é universidade. Então, a Professora, gente... pode se dizer, né, que ainda não é discutido, não foi levado à tona, digamos assim? Olha, vocês devem trabalhar nessa perspectiva de internacionalização, né? Porque até então está todo mundo na mesma zona de conforto, entre aspas, né? Eu acho Talvez essa não também. disseminação, né? O que eu chamo de desconhecimento também é parte de uma, enfim, de não se divulgar tanto, não é? A pessoa não conhece, não é só culpa dela de não conhecer ou de desconhecer, de um gestor, de um dirigente máximo de uma instituição, ainda que eu acho que sempre tem ali. Mas às vezes acha, então, sim, eu acho que é um desconhecimento, porque também o tema não está na pauta, o tema não está na agenda da educação superior no Brasil, como deveria estar. Já está presente. Está lá, o Plano Nacional de Educação prevê lá na Estratégia 14, Estratégia 12, tem. Então, daquelas 20 estratégias lá com as metas, a internacionalização aparece, especialmente aumentar a mobilidade, aumentar, não sei o quê, está ali. O Ministério da Educação, em outros momentos, no país, aí, recentemente, também pautava isso. A agência CAPES, a agência CNPq, as fundações de amparo à pesquisa nos estados, as FAPES, têm, claro, um papel grande, mas eu acho que as associações de instituições, por exemplo, o SEMESP faz eventos de internacionalização. Eu mesma já participei de algumas atividades de capacitação, e talvez isso tenha redundado em algumas iniciativas que se iniciaram, e sei de algumas iniciativas que se iniciaram, mas concordo com você que há mais a ser feito, muito mais a ser feito, e sobretudo, indicar que não é muita areia para o meu caminhão, porque às vezes pensa assim, tudo bem, se eu fosse a UFMG, né, se eu fosse a UFRJ, se eu fosse, Uma, enfim, uma a USP, PUC, uma a USP. PUC do Rio, a PUC de São Paulo, onde eu trabalhei, mas não sou, eu estou lá, é uma outra coisa, é um centro universitário no interior de Goiás, né, e que faz a Unievangélica, é um centro universitário em Anápolis, no interior de Goiás. Vale a pena ver o case deles de internacionalização. Porque vestiram, entenderam, definiram aquilo como prioridade, definiram uma estratégia, um planejamento, e com o apoio da direção máxima da instituição,
fazem coisas sensacionais na área de internacionalização. E, professora, Por não. e talvez, ou com certeza, né, muitos profissionais dessas instituições que já fazem isso, com certeza já passou pelo exterior, né, já vivenciou algum curso, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado no exterior. Né, aí essa sede só aumenta. Né, por que que no meu país, na minha universidade, não? Né, acredito eu também por isso, né, porque algumas instituições podem existir e outras não. Essas vivências, essas experiências diferentes, né, acabam estimulando essa busca e implantação. Uhum, você tem razão. E aí vale, por exemplo, uma recomendação, ou enfim, que é a instituição que quer começar a fazer internacionalização, que ainda não faz. Por que não convidar os docentes que ela identifica que tem alguma experiência internacional, algum contato no exterior, a formar uma comissão de internacionalização e junto com a direção máxima e chamar, às vezes, olhar para instituições que têm o mesmo perfil, olhar a lista de instituições membros da FAUBAI, por exemplo, se a instituição ainda não é. E aí ver assim, quem está da minha região, quem é meio parecido comigo. Então, por exemplo, esse tal centro universitário Unievangélica, o que é? Que perfil? Quantas graduações tem? Tem 4 mestrados, não tem nenhum doutorado, eu tenho um doutorado, e aí começa a ver que é meio parecido com a instituição onde eu estou, o que tem uma vantagem. A nossa área de educação superior, ela pode ter algumas atividades, enfim, tem concorrência, tem, enfim, ali coisa por aluno, de captação de aluno, a gente tem um monte de desafio, mas há também uma colaboração muito grande, especialmente dos gestores das áreas internacionais, isso eu tenho testemunhado. E mais do que isso, eles ficam contentes e satisfeitos de serem ali, alguém buscar, querer conhecer, como é que você fez, como é que você faz, será que a gente pode conversar? Estava pensando, como é que você começou? Tem sempre formas da gente aprender, sugerir, trazer os dirigentes máximos para essa ideia, mostrar quanto isso é possível, é importante, traz um diferencial grande para a instituição, pode não custar muito, pode não custar, às vezes, quase nada, e vai trazer um diferencial gigantesco. Se você hoje, na sua página lá, na área de marketing, diz que a instituição tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e se também disser lá que tem, enfim, uma área internacional, oportunidades para você fazer mobilidade, mesmo que seja virtual, ou, enfim, professores visitantes, faça cursos de língua, aí tem uma gama de atividades que você pode sugerir e desenvolver. É muito importante os dirigentes máximos entenderem e assumirem isso como prioridade, porque senão não dá certo, né? Senão a gente sabe, né? A gente precisa desse apoio institucional, desse entendimento para que a coisa não seja a atividade da professora X, que desenvolve, que é muito legal, que todo mundo acha super legal, mas que ela é maluca, ela, sei lá, ela inventou isso, não sei de onde que ela tirou essas ideias, mas eu não sei fazer, não vou fazer, não é para mim, quando não é. Quer dizer, a gente tem aquilo lá que eu disse, que os estudiosos todos, no mundo inteiro, e aí a gente está falando assim, não é só o primeiro mundo, tem uma cooperação horizontal importante, a gente tem um monte, aí meu aluno não fala inglês, meu aluno não fala língua nenhuma, um sempre vai falar um pouco mais. Esse um que fala um pouco mais serve de intérprete no intercâmbio virtual, ele serve de intérprete na sala de aula, ele ajuda. Isso é o que a gente tem, por exemplo, os alunos do Centro Paula Souza, aqui no interior do estado de São Paulo, é um perfil socioeconômico que também, né, às vezes, não teve lá muitas oportunidades de se aperfeiçoar em língua estrangeira, em outras coisas, mas sempre tem um que sabe mais, que é mais ali,
e que funciona. E aí os professores testemunham isso, quer dizer, é muito bacana. Os vídeos que eu disse para vocês verem lá do programa Brave, que está no site da FAUBAI, os coordenadores falam isso. Os professores testemunham resultados impressionantes, e assim, superação de coisas que pareciam intransponíveis, de língua, de entendimento, de vergonha, de não saber falar, de não querer, de não abrir câmera, de não... E que vai. Então, e aí, olha que bacana uma instituição ter isso e poder, aí, de uma forma meritória, verdadeira, colocar nas suas peças de marketing essas atividades também, como um diferencial. E aí é o que todos os estudiosos da área dizem sem parar. Não é escolha, gente, não é mais opção. O caminho é esse. É esse. Quem não for por esse caminho, perderá o trenzinho da história. Aí aquela menina lá que a Roseli Saião falou, e que ela disse assim, gente, eu olho aquilo tudo lá, parece que eu estou no passado. Eu me sinto no passado, e a gente vai ficando cada vez mais no passado, e cada vez mais completamente desconectado dessa garotada que chega nas nossas instituições com outro jeito de funcionar, é nativo digital, é outra coisa. A Nayana também a Paty também eu não sou, mas assim, Elas já nascem na esses meninos são tecnologia, muito né? mais, pois é. Meu filho já nasceu na tecnologia, são máquinas e máquinas ao redor, já sai, vai para o apartamento, tem tecnologia apoiando a mãe, o pai no hospital, em casa tem tecnologia, tem câmera perto do berço, tem um Alexa ali que ele sabe depois que pode falar com a Alexa para desligar o ar, para ligar a TV, para ligar a geladeira, né? Outro mundo. E a instituição de ensino superior tem que... Eu não estou dizendo que elas não façam, eu não estou dizendo que elas não avançam muitíssimo, tem avanços estupendos. E eu acho que as instituições associadas ao sindicato, aqui das mantenedoras do Estado de São Paulo, evidentemente é um estado muito privilegiado, tem experiências riquíssimas, grandes exemplos, benchmarking para muita instituição no país e no exterior. Agora, a agenda da internacionalização, eu acho que ainda carece de um entendimento maior, de uma difusão maior e de um desenvolvimento, portanto, também maior. Não sei se mais alguém quer... Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. É apaixonante. Então, que bacana, Paty. Eu sou meio apaixonada pelo tema mesmo. Eu gosto. Dá para ver, professora, você exala. Exala. Não, é porque eu trabalho com essa área, quer ver? Não devia te falar, mas faz 30 anos. É isso, faz 91, E a gente viu aí o desenvolvimento e o quanto que hoje a questão que parecia assim, muito elitista, muito para um determinado público, muito longe de uma capacidade ou possibilidade para a grande maioria das comunidades que conformam as instituições de ensino superior, isso mudou completamente. Então, assim, quando a gente fala de internacionalização de currículo, internacionalização em casa, é uma virada gigantesca, e a gente tem, eu estou convencida disso, e falo isso para um monte de reitor, e eu sei que muitos já entenderam isso, que o senhor não pode, o senhor e a senhora não podem deixar de oferecer isso na sua instituição. Não pode. Se quer compromisso com qualidade, se quer compromisso com formar aí o cidadão e o profissional que esse mundo de século XXI requer, essas dimensões de interculturalidade, de saber entender um ambiente internacional, enfim, tudo que eu vim aqui um pouco apresentando e conversando com vocês, é inexorável, é exigência, é por aí ou é por aí, não tem... E dá para fazer, o mais legal é isso aqui, dá para fazer. Eu não vou fazer, se eu sou de uma instituição lá para falar, porque a Marisa
é muito amiga minha, a da evangélica. Ela só ficaria contente de saber que eu estou aqui falando da Uni Evangélica, mas às vezes ela podia dizer assim: bom, olha, não sou um perfil de instituição que parece ter essa vocação. Não tem vocação, é vocação para todo mundo. Qualquer instituição pode e deve introduzir essa dimensão internacional na sua missão, nas suas atividades fins, no seu ensino, nas atividades de pesquisa, nas atividades de extensão, nos serviços que ela oferece à comunidade, à sociedade. Em todas essas áreas, a dimensão internacional acontece. Se a gente está numa instituição que faz um trabalho social junto a uma população vulnerável, ali do Piauí, por uma razão, não sei o quê, ou enfim, Araraquara, ou no Sul Mineiro, ou na própria cidade de São Paulo, vocês sabem, ou senão eu vou dizer, se vocês não sabem, o quanto que isso faz brilhar olhinho de aluno holandês, de aluno norueguês, de aluno canadense, de aluno japonês, e por aí vai. Então, assim, a gente precisa entender. A primeira coisa é entender o que é, entender a importância, entender que dá para fazer, e aí o como é buscar exemplos de instituições que têm, às vezes, um perfil próximo ao de cada uma das instituições aqui, e definir por onde que a gente vai começar. Aí aquele planejamento estratégico de qualquer, enfim, de um planejamento de como é que eu vou atuar nessa área, procura Fulbright, tenta trazer alguém para assumir essa tarefa, como se fosse um assessor internacional, mesmo que ele possa, num primeiro momento, não ter a exclusividade dessa função. Pode ser, enfim, também assessor de não sei o quê, assessor internacional, o coordenador da Nundaná e respondendo pela assessoria internacional. E aí, vamos começar. Só ganha. É um jogo de ganha-ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Ganha a instituição, ganha o dirigente, ganha a comunidade universitária, os técnicos administrativos, os professores e muito, muito especialmente os alunos. É algo que a gente não pode privar os nossos alunos de poder ter essas experiências internacionais. Pessoal, a gente tem 5 minutos ainda para chegar no nosso tempo regulamentar. Renê, você acha que é possível pensar a ideia de intercâmbio virtual aplicada à pós-graduação? Ou, nesse caso, total sentido, total sentido. Diga assim, intercâmbio virtual, só para eu esclarecer, não ficar dúvida. Não é o curso inteiro, tá? Não é o curso inteiro. O curso de graduação vai ser... É assim, intercâmbio virtual você coloca uma disciplina dentro do curso, um módulo dentro de uma disciplina que vai ser desenvolvido nessa modalidade de intercâmbio virtual, com esse projeto conjunto dos professores, das turmas, do conteúdo, da metodologia, da dinâmica, da pedagogia ali desenvolvida. Então, sim, completamente, um curso de doutorado, ou um curso de mestrado, ou uma especialização, um mestrado acadêmico ou profissional. Lá, a disciplina, vamos pensar, deixa eu pensar aqui uma coisa, projetos pedagógicos para a população, por exemplo, com necessidades especiais. Inventei, o nome já nem é mais esse agora, vão mudando aí, mas eu ainda vou chamar de necessidades especiais, para não dizer deficiente ou para não dizer sei lá o quê. Aí tem lá, no curso de pedagogia, ou num mestrado em educação, num doutorado em educação. Aí você desenvolve uma disciplina inteira, um módulo dentro de uma disciplina, trabalhando conjuntamente com um parceiro no exterior. Não sei onde eu vou achar parceiro, não sei onde eu vou achar parceiro. Procura, dentro, algum professor seu, às vezes, tem algum contato, procura os consulados, procura as agências. Aqui no Brasil,
tem agências que existem para isso, para divulgar os sistemas de ensino superior dos seus países aqui no Brasil. Tem uma agência dos Estados Unidos que se chama Education USA, tem uma agência da França que se chama Campus France, tem uma agência da Alemanha que se chama Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, tem uma agência da Holanda que se chama NUFIC, tem uma agência da Espanha que se chama Study in Spain, e por aí vai, tudo ligado à embaixada. É só encontrar e dizer, sou aqui uma instituição assim, 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 estou procurando um parceiro para fazer isso, isso, isso. Eles vão ajudar. É a missão deles, eles estão aqui para isto. São remunerados para isso, vão adorar receber o telefonema ou o e-mail de vocês, por exemplo. É isso. Acho que estamos chegando ao final. Eu quero agradecer aí a parceria, a paciência, o interesse de todos vocês. Foi um prazer poder estar aqui com vocês. O SEMESP, o STEM, o projeto STEM, tem os meus contatos. Acho que eu vou botar aqui também, aí fica. Ops. E Renê. Então, caso tenham aí interesse em, enfim, manter contato, perguntar alguma coisa, deixei aí meu e-mail, tá bom? Que bom que vocês gostaram, legal, eu também... Você é fantástica, viu? Adorei. Que legal, que bom, fico feliz. Muito obrigada. Então, Roberta, acho que chegamos aqui ao final. Sim, chegamos ao final. Quero agradecer a todos a participação. Para quem não me conhece, eu sou Roberta, advogada do SEMESP. Nós estamos à disposição para qualquer dúvida de vocês. Podem entrar em contato, vou deixar meu e-mail aqui ao lado. E, novamente, professora, parabéns, viu? Amei sua exposição. Eu fiquei aqui, vibrando aqui. Que bom, legal. Anotando. Agradeço o carinho e a atenção. Também tive aqui um momento muito agradável, muito simpático e gostei muito. Tá bom? Fiquemos todos bem, sigamos nos cuidando. E, vou fechar meu microfone. O ano tá bom, o ano tá acabando, então coisas boas aí para todos, boas festas, dentro das condições que a gente vai ter de participar delas, e que o ano próximo nos traga aí condições mais favoráveis aí para a gente continuar desenvolvendo as nossas atividades e que o mundo se reencontre dentro de uma harmonia maior. Muito obrigada, atenção de todos. Obrigada, você é fantástica, mais uma vez. Muito obrigada, você é muito gentil. Obrigada. Tchau, tchau. Você fecha, Roberta? Eu fecho sim, vou encerrando aqui. Um abraço a todos. Até mais. Até logo, até logo.